livro de 2 Reis, capítulo 7, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Glória a Deus. Eu vou ler, diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizeste janela no céu, poderia isso acontecer? E disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, eu vou liberar uma rápida palavra ao coração dos irmãos aqui, e eu queria tomar posse dessa palavra que vai ser ministrada e aplicar nas nossas vidas, porque quem é que nunca passou ou está passando por um momento de crise que precisa de um direcionamento de Deus para romper? Nós estamos iniciando o ano de 2023 e estamos aqui nesse janeiro profético, e a vontade de Deus é que cada um de nós que estamos aqui começamos o ano com o sentimento de romper. Tudo começa na mente, tudo começa na mente. Se a gente começar o ano cabisbaixo, triste, desanimados, o ano já vai começar mal para nós. Agora, quando nós começamos o ano com sentimento de romper, com sentimento de superar as crises, a adversidade, nós estamos começando o ano com um pensamento positivo. Tudo começa na mente. Então, quando eu olho esse texto que nós acabamos de ler, ou melhor dizendo, esses 2 versículos, Israel estava passando um momento muito difícil, estava vivendo uma crise muito grande, e como eu acabei de dizer, Deus não impede da gente entrar da crise ou passar pela crise. O Senhor, Ele vai dar estratégia no meio da crise. No meio da crise, Deus, Ele vai dar um direcionamento. Deus não vai impedir da gente entrar na crise ou de entrar em determinadas batalhas, mas o Senhor nos dará sabedoria, o Senhor abrirá portas para que a gente possa sobressair de algumas situações. A palavra de Deus diz que quando o Senhor avisou da crise que viria, não só no Egito, mas que tomaria todas aquelas regiões, e que até mesmo os filhos do Senhor iriam padecer naquela crise, o Senhor deu um sonho a Faraó, e através daquele sonho, o Senhor colocou José na brecha, e José é um homem cheio de Deus, um homem que tinha um espírito excelente, ele teve sabedoria de Deus para direcionar Faraó para poder sair daquela crise. Ou seja, Deus não impediu que a crise viesse, mas Deus, Ele deu direcionamento para que os seus filhos saíssem da crise. Então, quando o Faraó contou o sonho, que ele teve um sonho, que ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ele ficou apavorado com aquele sonho. Mas quando José buscou a direção de Deus, e que Deus deu a direção a José sobre o sonho, a interpretação, José falou: o Senhor está falando que virá
7 anos de fartura, 7 anos de bênção, mas depois virá 7 anos de crise. E naquele momento ali, José, usado por Deus, ele vai direcionar Faraó para que ele guardasse mantimento, para que ele fizesse um estoque, porque a crise viria. Deus não ia livrar, a crise viria, mas Deus estava dando um direcionamento, uma direção. Então, passar por momentos difíceis possa ser que aconteça, mas se nós estamos começando um ano profético, se nós estamos acreditando no mover de Deus, se nós estamos acreditando que esse ano é o ano de romper, nós precisamos começar acreditando que Deus dará direcionamento para a gente romper qualquer situação. Então, a palavra está dizendo que o povo vai sofrer agora uma perseguição, que supostamente essa perseguição vai gerar uma crise no meio do povo de Deus. Havia um rei, conhecido como rei da Síria, por nome Ben-Hadad, e esse rei, ele se invocou contra Israel, e esse rei dizia ao seu coração: eu vou subir, eu vou cercar a cidade de Samaria, e nós vamos oprimi-lo, porque o inimigo tem duas intenções. O inimigo, quando ele não consegue entrar, ele oprime. O inimigo, ele vai lutar contra a sua vida, ele vai lutar contra os seus projetos, ele vai lutar contra a grande obra que Deus tem na sua vida, e se ele não conseguir entrar, ele vai tentar oprimir. É 2 meios que ele usa: ou ele entra, ou ele oprime. O inimigo aqui, que era Ben-Hadad, ele queria cercar a cidade de Samaria e queria oprimir o povo. E é isso que ele fez. Ele desce, pega o seu exército, ele cercou a cidade de Samaria, de forma que quem estava dentro não saía, e quem estava fora não entrava, mas ele estava cercando a cidade. Talvez alguém aqui nessa noite pode me perguntar: pastor, por que ele não entrou na cidade? Por um único motivo: a cidade de Samaria era uma cidade forte, os seus muros eram fortes, aquela cidade era uma cidade poderosa, os seus muros eram muros altos. Então Ben-Hadad sabia que ele não ia conseguir entrar naquela cidade, então ele resolve oprimir. Eu não entro, mas eu vou oprimir. Eu não entro, mas eu vou cercar. Naquela época, todas as cidades era conhecida pela fortaleza que tinha. Um exemplo: se uma cidade fosse uma cidade sem muro, ou se tivesse muro, e esses muros fossem baixos, essa cidade recebia o nome de uma cidade fracassada, de uma cidade derrotada. Por quê, pastor? Porque facilmente os seus inimigos entravam na cidade. Então, naquela época, a cidade que era conhecida como uma cidade forte, como uma cidade poderosa, eram cidades que tinham muros altos, de 10 a 15 metros de altura, e que a largura daqueles muros era de quase 3 metros, a ponto de carros dos sentinelas andar por cima do muro, de tão forte que eram esses muros. É por isso que nós vamos entender que quando Neemias ele foi enviado para Jerusalém, para edificar a cidade de Jerusalém, quando ele chega na cidade, a palavra diz que ele rodeou a cidade de Jerusalém 3 dias. Ele observou o que era que tinha para fazer, qual era a restauração que tinha para fazer, e depois que ele mapeou a cidade, ele vai começar a cidade pelos muros. Por quê, pastor? Porque fazia muito tempo, desde a época que o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou os utensílios da casa de Deus, desde a época que Jerusalém foi destruída, quem olhava para Jerusalém dizia: essa cidade é uma cidade derrotada, essa cidade é uma cidade fracassada. Era o nome que Israel
estava recebendo. Mas a palavra do Senhor diz que quando Neemias chegou na cidade, a primeira coisa que ele fez foi começar a levantar os muros. E quando Neemias começou a levantar os muros, os seus inimigos começaram a ver e dizendo: chegou um cabra macho aí, porque há muito tempo ninguém chegou para levantar o muro. Quando Neemias começa a levantar o muro, alguém estava entendendo o recado. Jerusalém não é mais uma cidade derrotada. As fortalezas de Jerusalém estão sendo levantadas, e por isso está começando a se tornar uma cidade forte. Então deixa eu fazer a primeira aplicação da palavra. Você sabia que quando os nossos muros da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual, quando os nossos muros estão derribados, nós passamos a ser uma presa fácil para o inimigo? Quando os nossos muros estão derribados, nós passamos a ser conhecidos como um crente fraco, como um crente derrotado. Por quê, pastor? Porque o inimigo, ele tem facilidade de entrar na nossa vida e fazer o que ele quer. Por quê? Porque as brechas estão abertas, porque os muros estão derribados. Se tiver, o muro está baixo. Mas hoje eu vim aqui como profeta para liberar uma palavra de Deus ao seu coração, que o começo do ano de 2023 é ano de começar a levantar os muros. Não, poucas pessoas deu glória a Deus. Vou repetir: o ano de 2023 é ano de começar a levantar os muros. Por quê, pastor? Porque muita gente está com os muros derribados. Eu vou abaixar um livro para você entender. Tem crente que começou o ano, você não está com compromisso com Deus como você deveria estar. Você não está buscando como você deveria buscar. Você não está se envolvendo com a obra, com o ministério, como você deveria estar. Ou seja, você está relaxado, está baixando a guarda, não faz mais o seu devocional com Deus. E Deus está olhando para você, e Deus está preocupado. Por quê, pastor? Porque o inimigo está começando a perceber que os muros estão caindo, e que aos poucos você está se adormecendo e não está percebendo que a qualquer momento o inimigo pode cair para dentro da sua cidade e fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Mas nessa noite, como eu disse, eu vim aqui como profeta do Senhor para te dizer que chegou a hora de levantar os muros. O inimigo pode até tentar chegar e tentar oprimir, mas entrar, ele não vai entrar. Por quê, pastor? Porque essa morada pertence a só um, é do Espírito Santo. Aleluia, do Espírito Santo. Então eu quero que você seja a boca de Deus na vida de alguém dessa noite. Olha para duas pessoas e diga assim: este ano é ano de começar a levantar os muros da nossa cidade. Diga: essa casa aqui, diga: essa cidade aqui não é do inimigo. Diga: essa cidade é do Espírito Santo. Diga: essa cidade tem dono. Aleluia. Eu profetizo que se alguém aqui nesta noite está com os muros baixos, pastor, essa pessoa é eu estou quase desviado, pastor, estou fraco, depois da virada do ano eu até dei uma balançada. O Senhor está falando comigo, essa palavra está falando comigo. Pois bem, Deus está dizendo: dá tempo ainda, começa a pegar o broco, começa a fazer o concreto, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Começa a pegar a colher. O que é colher, pastor? É o dom que Deus te deu. Você gosta de fazer a obra, você ora, Deus está dizendo: pega a ferramenta, pega a ferramenta. Ainda dá para fazer a massa, labai, demanda, racanto e decandarahai. Ainda dá para levantar os muros. Eu estou começando a sentir a presença de Deus aqui. É só mais alguns minutinhos. Se o músico puder me ajudar aqui, me ajuda, eu estou dando lugar aqui. Se alguém puder me ajudar, olha para esse irmão, diga para esse irmão assim: pega a colher. Vai, me ajuda, irmão. Diga: pega a colher.
Vamos tacar massa no muro. Vamos colocar muro. Diga: aqui o inimigo não tem vez. Eu posso até estar fraco, mas vou levantar o muro. Eita glória. Eu posso até estar fraco, mas eu não vou parar. Eu não vou desistir. Aleluia. O inimigo olhou para aquela cidade e falou: eu não consigo entrar, mas eu vou tentar oprimir, eu vou rodear aquela cidade. E o inimigo fez isso, irmão. Assim como Deus tem a intenção de romper, de abençoar poderosamente as nossas vidas, o inimigo também tem a intenção de ruinar. O inimigo, ele quer arruinar a sua vida. Ele quer tirar você do foco. Ele quer tirar você do centro da vontade de Deus. O inimigo não quer que você rompa. Ele sabe que o romper de Deus é extraordinário. Então ele vai lutar na contramão, para não deixar você prosperar, para não deixar você crescer, para não deixar você romper. Só que ele foi e cercou aquela cidade, e começou uma pequena crise naquela cidade. Quem estava fora da cidade não entrava, quem estava dentro não saía. Passa um dia, passa 2 dias, e vai a crise tomando conta daquela cidade. E o povo começou a ficar desesperado, porque no meio de uma crise, o primeiro povo que começa a sofrer é a classe mais baixa. Começa a faltar farinha no celeiro, começa a faltar trigo no celeiro, começa a faltar azeite no celeiro. O povo começa a padecer a necessidade, porque a crise, ela foi tão grande que acabou a comida. A Bíblia diz que 2 mulheres não tinham mais comida, já fazia dias que estava com fome. Então elas tinham 2 opções: ou matavam o filho para comer, para se alimentar, ou elas morreriam de fome. 2 amigas conversando, disse: amiga, vamos matar o meu filho hoje, vamos comer ele hoje, e amanhã a gente mata o seu e come o seu. Elas concordaram, mataram a criança e comeram. No outro dia, quando a mãe tinha que dar o seu filho, o sentimento de mãe falou mais alto, e ela não quis dar o seu filho. Ela se agarrou ao menino e não quis dar ao menino. E aí a Bíblia diz que vinha passando um dos braços direitos do rei em cima do muro, e aquela mulher contou a história para ele. Sabe qual foi a resposta dele para aquelas mulheres? Se Deus não pode socorrer vocês, quem é eu para socorrer? Em minhas palavras, ele estava dizendo: se nem Deus está fazendo nada pelo povo, quem sou eu para fazer? E naquele momento a gente vê o desespero. Tinha pessoas que estavam pecando. Por quê, pastor? Porque segundo o livro de Levítico, era pecado comer carne de jumento. O povo estava brigando para comer cabeça de jumento. Por quê, pastor? Porque não tinha comida. O povo estava desesperado. Quando a gente olha o cenário dessa cidade, nós estamos vendo um cenário de crise, um cenário de desespero. Você consegue conjecturar comigo que do lado da cidade estava lá os inimigos de Israel, o rei Ben-Hadad da Síria com os seus exércitos, dizendo: nós estamos atingindo o nosso objetivo, é minar este povo, é acabar com esse povo, é destruir essa nação. E eles estavam, na minha linguagem, soltando fogos, dizendo: Israel, ou o samaritano, ou o povo de Deus, está enfraquecendo. Nós estamos atingindo os nossos objetivos. E quando o povo estava quase sucumbindo, a Bíblia diz que Deus aparece no cenário. Ouça isso daqui para mim. Isso é profético. Olha para esse irmão e diga assim: Deus vai aparecer no seu cenário. Diga: Deus vai te surpreender. Diga: o inimigo pode estar até soltando fogos. Diga: mas a nossa fogueteira vai ser maior. Diga: nossa fogueteira vai ser maior. Alguém tá comigo aqui, irmão?
O inimigo pode estar até fazendo festa, mas a festa do inimigo não se compara à festa que a gente vai fazer. Enquanto o povo estava sendo oprimido, a Bíblia diz que aparece um louco, irmão. A Bíblia diz que lá dentro da cidade estava um profeta conhecido como profeta Eliseu. E de repente, no meio do cenário do caos, o profeta se apresenta, levanta o dedo de profeta e começa a profetizar na cidade. Ele começa a dizer: assim diz o Senhor, daqui 24 horas haverá farinha por um ciclo à entrada de Samaria, e 2 medidas de cevada, assim me diz o Senhor. Na medida que ele estava profetizando, uma pessoa vai passando para outra e vai dizer: gente, chegou a providência de Deus. Que providência? Tem um profeta por nome Eliseu, ele está profetizando, toda a multidão da cidade está indo ao redor dele, e segundo a palavra que ele trouxe do alto do trono, ele está dizendo que daqui 24 horas o céu vai se romper e a providência de Deus vai descer. O povo começa a ouvir o profeta profetizando, mas sempre no meio de uma profecia, de um ato profético, sempre no meio do mover do Espírito Santo, sempre tem o incrédulo. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai romper mesmo? Será que esse ato profético é de Deus? Será que isso é de Deus mesmo? Mas no momento que ele estava profetizando, apareceu o incrédulo, que era um dos capitães, que era braço direito do rei. Ele disse: que é isso, rapaz? Ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia porventura acontecer isso? É muita gente morrendo, é muita gente passando fome. Só que o profeta, irmão, ele não tem marcha ré. Aleluia. Deixa eu repetir: profeta não tem marcha ré, irmão, porque quando Deus manda o recado do alto, quando o profeta está com a palavra profética, irmão, não tem marcha ré. Alguém podia dizer: o profeta vai se encurvar agora, vai tupiar agora, vai vacilar. Não, o profeta falou: tu é incrédulo, se tu não acredita, pode esperar, tu vai ver com os teus olhos o que Deus vai fazer, mas você não vai comer daquilo que Deus ele vai prover. Então levanta as duas mãos, porque eu vou liberar a segunda profecia. Nós estamos no ano do romper, estamos começando o janeiro profético, e eu sei que no meio dessa multidão tem alguém que está aqui. Eu sei que alguém entrou aqui talvez com a dívida no pescoço. Eu sei que alguém entrou aqui com a agenda na mão, dizendo: Deus, o que eu pago, o que eu faço, até o meio do ano eu não sei se eu consigo. Tem gente que está aqui desesperado. Por quê? Porque no meio do trajeto perdeu o emprego, talvez a empresa, alguma coisa aconteceu, e o inimigo está soltando fogos, dizendo: eu quero ver o que será da vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Mas o inimigo se esqueceu que o lugar onde você vem tem profeta. Pai, o inimigo se esqueceu que a casa onde você congrega tem homem de Deus e mulher de Deus, e a resposta de Deus para o seu povo nesta noite é: está chegando farinha, está chegando azeite, Pai, está chegando providência de Deus. Deus está vindo aí. O recado de Deus nessa noite é: o céu está se abrindo nesta noite, e Deus está dizendo: eu tenho surpresa para o meu povo não será envergonhado. Aleluia. Estou quase terminando. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Pega. Porque tem gente aqui que está vivendo essa palavra. Pega. Aperta para ver se ele está crente. E diga para ele, diga assim: você não será envergonhado. Diga: você não será envergonhado. Diga: Deus está vindo aí. Diga: prepara a fogueteira, porque a festa do inimigo não vai chegar nem perto da sua festa. Diga: a sua fogueteira vai ser de meia hora. Diga: vai ter festa na tua casa. Diga: você vai prosperar em Deus. Deus não vai deixar
você envergonhado, diz o Senhor. Ela banda, deixa eu ver quem pega isso, né, mãe? Ela banda canto e decandalai. Deixa eu ver quem pega isso, pelo amor de Deus. Deixa eu ver quem pega. Tu vai largar essa agenda. Tu vai largar essa agenda do desespero. Porque Deus pode permitir a porta se fechar, mas Deus vai permitir outra maior se abrir na tua vida. Aleluia. Olha aqui para mim, não se desespere. Anda da canto e derá. Canto e decanto e minada forga lá. Estou pegando fogo nesse altar. E canto e decanto e rada forga lá. Ouça isso daqui. Deus não vai deixar você na mão. Deus não vai deixar você na mão. Você não serve qualquer Deus. Você serve o Deus Todo-Poderoso. O profeta profetizou. E profeta, irmãos, tem crédito com Deus. Fala para esse irmão do seu lado aí. Diga, profeta tem crédito com Deus. Diga, quando o profeta fala, Deus honra a palavra do profeta. Você entendeu? Quando você vê os profetas dessa casa aqui profetizando, irmão, não fica perdendo tempo não. São palavras que Deus libera aqui, são chaves para mudar a sua vida. Toda vez que alguém liberar uma palavra nesse altar, você fala assim, eu peguei. Quando você vem liberando uma palavra, isso daqui é lugar sensível, irmão. Mina a água desse lugar. Quando você vê que uma palavra foi liberada aqui de bênção, levanta a sua mão e fala, toma posse, Senhor, eu peguei. Porque no mundo espiritual isso tem poder. A nossa palavra tem poder. Porque tem gente, irmão, que está na prova ainda, só porque usa muita palavra. Aí fica na casa dela, a minha vida não é para frente, minha vida não é miséria, não sei o que, só fica atraindo coisa ruim, irmão. Você é homem de Deus. Ainda que a crise venha, não se abata, porque Deus vai dar direcionamento. Então começa a profetizar a bênção. Diz, eu estou vendo o romper de Deus. Eu estou vendo o mover de Deus. Eita, aleluia. Sabe o que Deus está falando? Para você começar a se atentar. Começa a se atentar. Começa a olhar mais para o céu. Começa a focar a nuvem de Deus. A ordenança de Deus era essa para os seus filhos. Moisés, Arão, se toca, olha para a nuvem. Deus estava falando, o sacerdote tem que olhar para a nuvem. Por quê? Porque na medida que a nuvem vai se movendo, irmão, não sai debaixo dela. Na medida que ela vai se movendo, você tem que estar atento. Você tem que estar atento e dizer, opa, se a nuvem se moveu, eu preciso pegar o tabernáculo, opa, preciso dar um passo a mais. Você tem que estar acompanhando o tratar de Deus, o trabalhar de Deus. Deus está te levando a romper e você não pode perder essa visão. O profeta profetizou. E quando o profeta falou, irmão, a Bíblia diz que Deus se encarregou de exaltar aquele povo. Deus se encarregou de exaltar aquele povo. Deus usou 4 leprosos. Eu disse que Deus usou 4 leprosos. Estou encerrando agora. Deus usou 4 leprosos. Sabe quem é leproso? Sabe quem era leproso? Leprosos eram rejeitados em Israel. Eram chamados de amaldiçoados em Israel. Eram pessoas que não tinham valor em Israel. Até para entrar na cidade tinha que ter autorização. Mas só que Deus falou, quando eu quero exaltar alguém, eu levanto pessoa que você não imagina para entrar no seu caminho. Pede isso daqui. Pede isso daqui porque você está esperando que a sua resposta vai vir. Não, a resposta vai vir do patrão. O patrão vai me ajudar. Eu tenho um amigo lá do banco, que é gerente do banco, ele vai me ajudar. O meu amigo fulano de tal vai ajudar. Deus falou, não, eu vou levantar alguém que tu não conhece. Eu vou criar uma situação. Porque Deus, Senhor, vai criar uma situação para você saber que é eu que estou fazendo. Porque se alguém colocar a mão para te ajudar,
Quando chegar lá na frente, você estiver bem, alguém vai olhar e vai dizer assim: olha lá, fulano está bem porque um dia eu levantei, um dia eu ajudei. Como Deus não deu a glória dele, não dá a glória dele para ninguém, Deus está falando: vou levantar um estranho, porque ninguém vai roubar minha glória. Eu vou começar a levantar pessoas da sua caminhada, pessoas que vão começar a te dar o direcionamento para você trilhar pelos caminhos que eu determinei para você chegar no lugar certo. Então, só para encerrar, é profético. Eu gostei que o pastor Natan fez isso daqui. Você pode se colocar de pé, que eu já vou entregar o microfone. É profético isso daqui. Você vai escolher 2, 3 pessoas e você vai fazer aqui: vem cá, jovem. Você vai bater na mão dessa pessoa. Bate, bate, bate. Isso não é mistério, irmão. Gosta de fazer esse manto aí. Bate, diga para essa pessoa, diga assim: Deus não vai deixar você na mão. Diga: Deus vai romper todas as muralhas. Diga: fica tranquilo, Deus vai levantar muita gente para te ajudar. Diga: Deus vai te dar o direcionamento certo. O ano está apenas começando. Deus está trabalhando ao seu favor de uma forma poderosa. Então levante a sua cabeça, Deus não te deixou na mão. Levanta a tua cabeça, começa a olhar para frente. Não olha para trás, o seu passado não tem nada para te dar. Olha para frente, porque Deus